Bem-vindos a mais um episódio do podcast Please Take Off Your Shoes, um espaço de partilha e de conversa onde procuramos debater o presente e projetar o futuro. O meu nome é Cláudia Pinto e a minha convidada de hoje é designer e fundadora do primeiro evento profissional de moda em Portugal. Bem-vinda, Eduarda Abundanza. Olá, Cláudia. Olá. Obrigada por este convite, estou muito contente de estar aqui. Obrigada por aceitar estar aqui connosco hoje. Começamos esta rúbrica muito bem calçadas, mas claro, também com um par muito especial para si. Sim. Que história é que contam estes sapatos que nos trouxe? Então é assim, eu calço 34,5, portanto é muito difícil para mim arranjar sapatos e basicamente eu compro os sapatos que existem, não os que eu gosto. E tinha um casamento de uma pessoa muito particular e estava em Milão e portanto achei que comprar uns sapatos, não 34, quer dizer, 34,5 ou 35 seria em Milão, porque em Milão há esse número de sapatos. Portanto, corri imensas lojas e não sei o quê. E não tinha nenhuma ideia precisa, queria uns sapatos que me emocionassem. E de repente entrei na Roger Vivier e vi estes sapatos, já tinha visto outros antes e depois pensei, não, Roger Vivier é um sapateiro, faz parte da história do calçado, dos sapatos e da moda, e eu não vou nada comprar uns sapatos de uma marca qualquer, eu vou comprar uns Roger Vivier porque é emocionante para mim ter. E basicamente foi isso que aconteceu. Portanto, comprei estes sapatos e depois no casamento, passado 1h30 já estava descalça, porque eu sofro imenso dos pés exatamente porque eles são muito pequeninos e, portanto, no dia-a-dia eu uso ou sneakers ou sapatos rasos ou sapatos com um salto muito pequeno, mas a minha relação com os sapatos não é só usar. Eu gosto dos sapatos, tenho sapatos que nunca usei na vida, mas que era irrecusável comprá-los. Portanto, eu tenho um fetiche com sapatos. Sim. Porquê que era irrecusável comprá-los? Porque gostava muito deles. Porque eu tenho, ou seja, eu tenho uma relação com sapatos que ultrapassa o lado usável, o wearable, não é? Para mim são joias, não é? Objetos de arte? Sim. E os sapatos e os acessórios e as peças de moda podem ter esta função também, esta função mais emocional? Eles têm, claramente. Não é um dado adquirido para todas as pessoas, naturalmente, mas há pessoas que se relacionam de uma forma mais emocional com determinadas peças de roupa ou acessórios ou sapatos ou carteiras, não é? Normalmente as pessoas até têm mais essa relação com as carteiras. Eu é claramente sapatos, posso usá-los ou não, posso simplesmente olhar para eles e sei que o meu pé cabe lá e que se eu quiser usar, eu uso. Pronto. Passamos os sapatos quase a objetos de arte que podem durar a vida toda. Objetos de desejo. Sim. Aliás, há imensos estudos sobre o lado fetichista dos sapatos. Não é? Eduarda, voltando um bocadinho à sua história, como é que foi passar de estudante em Milão para fundar o primeiro evento profissional de moda em Portugal? Eu em Milão, essencialmente, descobri a moda. Não é? Portanto, eu estava em Lisboa e já estava farta, já tinha feito tudo o que era possível fazer, estávamos nos anos 80, não havia muita coisa para se fazer, não é? E tinha feito todas as atividades possíveis e imaginárias, teatro, trabalho de voluntariado, fazia muito trabalho de voluntariado, teatro, estive na António Arroio, a Faculdade de Arquitetura estava encerrada em Lisboa na altura, envolvi-me em muitos projetos de ação social, etc., por aí fora, e estava saturada, nada daquilo era realmente pronto. E nem sabia muito bem o que é que queria fazer. E quando cheguei a Milão, passado 3 semanas de estar em Milão, eu sabia exatamente o que é que queria fazer. E isso tem a ver com uma cidade que oferecia exatamente essas possibilidades todas. Lisboa, Portugal, ainda o 25 de Abril tinha sido relativamente há pouco tempo e, portanto, não era ainda nem um país, nem uma cidade que oferecesse todas as possibilidades, não é?
Pronto. E, portanto, eu cheguei a Milão e, passado 3 semanas, sabia que era aquilo. Não estava confusa, não baralhei, não hesitei, não nada, não é? E, portanto, durante esse tempo todo eu frequentei sempre os meios de moda, porque era aquilo que me interessava. De vez em quando vinha a Lisboa ver a minha mãe e o meu pai, tinha muitas saudades, e também sentir o ar de Lisboa e a luz de Lisboa. Não era uma coisa que se falasse na altura, mas para quem vivia em Milão, vir a Lisboa era respirar, não é? A água, tudo isso, Milão era extremamente seco, etc., por aí fora. E então vinha a Lisboa e ia vendo as diferenças que iam ocorrendo, etc., e numa dada altura resolvi regressar, porque o Bairro Alto começava a existir uma movida, e uma movida que implicava várias áreas, mas implicava também a moda. E regressei definitivamente, ainda andei cá e lá, e depois regressei definitivamente e vim para Lisboa e criei comunidade, porque eu não tinha, não é? Tinha estado quase 10 anos fora, criei comunidade, criei grupos de amigos, grupos de trabalho, etc. por aí fora. Depois houve uma oportunidade e eu achei que, criando a Moda Lisboa, que eu estaria a proporcionar na minha cidade aquilo que me foi proporcionado a mim em Milão, que era a possibilidade de ter enverdado por qualquer área. E daí a proposta da Semana de Moda à Câmara, ao Pelouro do Turismo, à Câmara Municipal, como projeto estruturante para a cidade. Tem muito a ver com isso, que é, eu tive que sair de cá para perceber o que é que queria fazer e encontrar essas possibilidades e, portanto, quis depois, no regresso à minha cidade e ao meu país, criar condições para que isso acontecesse para toda a gente que se interessasse por moda. Eu, juntamente com o Mário, naturalmente, Mário Matos Ribeiro, e o Paulo Gomes, mais tarde. Acha que as cidades têm este papel de aquilo que encontrou em Milão, acha que as cidades têm esse papel de fomentar a criatividade e de encontrar alternativas? Acho que têm, as cidades, os países, não é? Eu quando regresso a Lisboa, achava que era um ato de democracia fazer crescer uma área que não estava desenvolvida como ato de liberdade, que eu nasço em Lisboa, é aqui que eu estou, eu tenho que ter a liberdade de poder exercer a minha atividade e aquilo que eu gosto. Isto é geral para todas as atividades, claramente, sim. E foi fácil a criação da Moda Lisboa? Não foi fácil, teve muitos desafios. Nós, antes de fazermos a Moda Lisboa, fomos estagiar para Paris, perceber o que é que eram os bastidores de um desfile grande, porque nós não tínhamos noção quantas aderecistas eram precisas, quantos charriots eram precisos. Não havia grandes desfiles, com exceção da Ana Salazar e da Manelinha Gonçalves, não é? Mas era um ato único. Nós íamos produzir 15, 20 desfiles, não é? Portanto, a máquina era uma outra máquina e, portanto, fomos aprender a fazer isso tudo, a calcular a métrica para uns bastidores, não sabíamos sequer se eram 20 metros quadrados, se eram 100 metros quadrados, se eram 300, não tínhamos essa noção. Ver como é que as luzes eram feitas, porque em Portugal só havia luzes para música, para concerto, não havia luzes dedicadas à nossa área, portanto, perceber como é que tudo aquilo era feito. E depois começámos a montar a Moda Lisboa e a afinar, não é? Porque não existia nada disso. Nem existia um manequim, quer dizer, existia uma agência de manequins, que era a Central Models. O ensino da moda em Portugal, existia uma escola privada, italiana, não é? O CITEM, e, portanto, a Moda Lisboa depois, a partir do momento que começa a ser, que não tem interrupções, que é sistemática durante 3 anos, cria esse mundo novo de atividades e de ofícios e de profissionalização que não existia em Portugal na área da moda. As escolas começam a abrir,
as agências a proliferar, surgem muito mais revistas e surge uma coisa que é o jornalismo de moda. Nós já tivemos jornalismo de moda. Hoje em dia não temos jornalismo de moda, mas o próprio jornalismo tem as questões inerentes à sua própria área, que todos sabemos. Mas nós tivemos jornalismo de moda. Até aos anos 2000 e tal nós tivemos. E, portanto, tudo isso foram atividades e profissões que nasceram a partir da Moda Lisboa. O evento foi transformador para a própria indústria? Foi transformador, sim. Entretanto, eu e o Mário tínhamos uma grande relação com a indústria no Norte, porque fazíamos a feira maior de Portugal, que era a extinta Portex, não é? E durante 2 anos e meio, o que significa 5 estações, não é? E tínhamos uma relação muito grande com os industriais. Portanto, a primeira Moda Lisboa, o ano 0, a primeira que nós fizemos de teste, nós misturámos também marcas de indústria juntamente com criadores, etc. Depois, quando o projeto avançou de uma forma já com datas e tudo isso, o que nós fizemos foi dar muito vapor aos designers, de maneira que os designers trabalhassem eles com a indústria. E trabalhavam, temos imensos exemplos, não é? Um deles é o Luís Bichinho com a Jotex, com toda a parte de knitwear, de malhas, etc., por aí fora. Fez muitas parcerias ao nível do calçado, ao nível da fabricação, etc., por aí fora. Portanto, tudo se juntou. A ligação com a indústria é fundamental e pode ser uma solução para muitos designers? Eu acho que a relação entre designers e indústria é determinante. Há décadas que se discute isso e há décadas que se tentam implementar modelos para que isso ocorra de uma maneira mais eficaz para ambos os lados. Temos que perceber que a indústria tem um formato, uma configuração de existência e que as coleções dos designers são coleções seriadas de pequenas séries, etc. E, portanto, é esse manifesto interesse. Eu acho que os designers todos manifestam interesse em relação à nossa produção nacional, que ainda por cima é de muito boa qualidade. A indústria muitas vezes tem dificuldade em acomodar os designers. Portanto, seria muito interessante para o país, não é? Porque a Itália fez isso, não é? A Itália começou com a Gibò, a grande produtora de marcas na Europa toda, e a produzir em Itália. Portanto, a existência de uma grande produtora, de uma prestação de serviços em que juntasse exatamente as pequenas marcas, acomodando na indústria conforme é possível, não é? Seria importante, sim. Nós não podemos fazer tudo, estamos sempre a inventar e a fazer mais coisas, mas acho que é uma área de negócio. A Gibò tornou-se um gigante. Quando fundou a Moda Lisboa, imaginava que estaria neste ponto atualmente, ou que teria a importância que tem atualmente? De maneira nenhuma. Nós fizemos tudo isto de uma forma muito intuitiva, muito de missão, a querer dotar o país e a cidade de plataformas e de ferramentas para ter uma voz ativa também na área da moda. E éramos tão workaholics, nós trabalhávamos dia e noite, não é? Nós dormíamos pouco, não era porque íamos para o frágil, nós dormíamos pouco porque trabalhávamos imenso, nós estávamos sempre a trabalhar. Quando íamos jantar, nós estávamos a trabalhar, estávamos sempre a discutir, a inventar e a fazer e a empreender, não é? Pronto. E na edição do São Luís, em que de repente nós não podíamos abrir as portas do teatro porque os bombeiros não tinham chegado, e um teatro só abre com a presença dos bombeiros, e que os bombeiros não podiam chegar porque tínhamos produzido um engarrafamento que ia até ao Marquês de Pombal, sendo que o Teatro Municipal de São Luís é no Chiado. No centro, sim. Ok? E, portanto, nós tínhamos produzido um engarrafamento até ao Marquês de Pombal e que eu fui à varanda para tentar perceber e vejo uma multidão já um bocado ansiosa e quase enfurecida porque queria entrar e não podia entrar. Aí meti as mãos na cabeça e pensei: oh my God, oh meu Deus, o que é isto? Que medo! O que é que eu queria? Foi a primeira vez que eu tive medo.
E nada, foi telefonar para uns bombeiros muito perto, que vieram a pé, que puderam abrir as portas para as pessoas começarem a entrar, para depois aquilo desbloquear e os bombeiros reais, os que estavam de piquete, puderem chegar ao São Luís. Aí as pernas tremeram, aí tudo, tipo assim. Não... Eu queria isto, sim. E não tinha noção, sim, pronto. É basicamente isso. E como é que olha hoje para a moda nacional? Acho que a moda nacional podia estar muito mais à frente, é o que eu acho, não é? O que é que nos falta? Falta-nos programas certos para o desenvolvimento da moda de autor, não é? Porque Portugal, como tem uma indústria significativa, não é? Fala-se sempre da indústria da moda no seu cômpito geral, mas o financiamento, grosso modo, vai para essa indústria. Portanto, não houve até agora desenho de projetos específicos para uma área que, então, com estas questões da sustentabilidade, etc., é uma área que toda a Europa está a proteger. Os crafts, o artesanato que é local, as produções locais e manuais e a produção de séries com uma transparência muito maior, de melhor qualidade, em que a roupa não dura uma estação, mas dura mais tempo, também custa mais dinheiro, emprega outro tipo de atividades, como seja a manutenção, como era no passado, não é? Nós quase nem temos sapateiros para os sapatos, certo? E, portanto, olhar para essa indústria criativa, não é? Que há em toda a Europa e que é um fenómeno europeu e que se estende ao mundo todo, não é? Com outros olhos, sabendo que o lucro ainda por cima está na marca, não está no produto, está no que é que nós fazemos com aquele produto. Eu posso, com os sapatos, desenhá-los às 3 pancadas, não me ralar nada com os materiais que estão implicados neles, não me ralar nada com o desperdício que aquilo produz, estou-me nas tintas para isso tudo. Ou posso produzir uns sapatos que todo o seu processo de pensamento e de construção, etc., tem o racional, emprega aquelas pessoas daquela comunidade, foi feito com materiais que são os materiais certos e que vão durar, não estou a esbanjar material, não estou a poluir tudo. Claro que vão custar mais, mas eles vão durar muito mais. Não só ao nível da roupa, como de tudo, eu gosto de coisas que duram, ponto. Sim, que duram, sim. Esse é o verdadeiro luxo e, ao mesmo tempo, a verdadeira sustentabilidade? Sim, quer dizer, nós depois vamos ter que conviver com uma indústria mais barata e mais massificada, porque, obviamente, nem toda a gente tem dinheiro para comprar sapatos muito caros e não sei o quê. A questão aqui está em que as marcas mais massificadas têm que ser também verificadas, não pode ser assim a globalização selvagem que foi aquilo que nós assistimos, não é? Portanto, elas têm que ser verificadas e acompanhadas e etc. E têm que fazer esforços para conter os excessos de produção e isso tudo, e depois têm que pagar taxas, lamento, mas têm que pagar taxas porque a sua pegada, já depois destes passos todos, a sua pegada é uma pegada muito grande para todos, não é? Para todos. O que significa que não serão tão baratos, mas nós não precisamos de comprar uma camisa todos os dias, não é preciso isso. Nós conseguimos relacionar-nos com a roupa como no passado nos relacionávamos, com a qualidade, com o corte, com o desenho, com a história que ela conta, com a sua autoria, com quem a fez. Nós conseguimos emocionalmente mais do que com um farrapo que não dá nem para ir para a lavandaria porque já se estilhaçou todo. Mas a nossa mentalidade enquanto consumidores também tem de mudar. Tem, mas não é só isso que vai produzir. A nossa mentalidade como consumidores tem que mudar, mas não vamos imaginar que os milhões de pessoas vão todos estar a ler etiquetas que não acabam mais. Pronto. Há uma parte do consumidor que vê o preço, vê a coisa e compra assim. E, portanto, está na mão de quem produz a roupa
essa responsabilidade. Não podemos... Nós temos uma responsabilidade social, humana, cultural, para quem é mais esclarecido e para quem tem mais informação. Mas não vamos pensar que o mundo inteiro que vai ser só isso. Não, tem que haver regras, tem que haver leis, tem que haver fiscalização, tem que haver tudo isso. Eduardo, uma parte da sua vida também foi ligada ao ensino. Qual a importância da ligação dos estudantes também à indústria? É muito importante, se bem que também essa então está no final da cadeia, não é? Se com os designers muitas vezes é difícil, com os estudantes mais ainda. Fazemos pontes, criamos dentro cada escola com os recursos que tem. Já há várias estações que os meus alunos aplicam a metodologia sustentável de design, certo? O ecodesign, as regras do ecodesign, não as usam na totalidade, escolhem um grupo delas às quais vão responder, usam dead stock, portanto tem essa relação com as fábricas a partir do dead stock, usam materiais nacionais, principalmente a partir de dead stock, essencialmente, com exceção de um ou outro material, mas sempre nacionais, portanto a pegada é pequena, e nós, professores, tentamos fazer visitas de estudo e visitas lá acima, seja, agora não há feiras, praticamente, mas quando havia feiras, às feiras, ou então juntamos um hall de indústrias para maximizar o dia e num dia conseguimos ir a 3 fábricas, tentamos ver uma fábrica que tenha a parte de reciclagem também. Por exemplo, a questão da reciclagem é muito importante os alunos perceberem como é que ela se dá para depois transportarem isso para os seus projetos. Tem que ser visto. E o sistema de produção tem que ser visto também para entender como é que a produção vai ser feita. Portanto, tentamos aproximar o mais possível, sim. Quando falamos de sustentabilidade, falamos muito na parte produtiva e no produto final. Mas o design tem uma importância muito grande, né, com a questão do ecodesign, porque muitas questões de sustentabilidade podem ser resolvidas no início de tudo, portanto, no desenho. Sim, mas nós já aplicamos há vários anos, até porque há uma normativa da Comunidade Europeia que diz que no ano em que estamos, 2025, o ecodesign, supostamente, é obrigatório a sua utilização em todas as escolas, não é? Pronto. Portanto, a racionalização, não é? E o pensamento sobre o desperdício que a produção daqueles protótipos está a fazer, como é que pode ser também ele utilizado para fazer acessórios e outras coisas. Portanto, sim. Quais são os maiores desafios de ensinar nesta área? O aproximar da realidade. A escola é sempre uma ficção e, portanto, nós tentamos, dentro da escola, fazer uma ficção que se aproxime o máximo da realidade, não é? Estimular a criatividade. A questão da sustentabilidade, isso não é agenda, é um dado adquirido desde a primeira aula. Aliás, ainda me lembro há uns anos atrás que havia uma disciplina de sustentabilidade, hoje em dia a sustentabilidade está inserida em todas as disciplinas, faz parte dos seus programas. E como é que é como é que é o futuro do trabalho dos designers? Com as novas tecnologias, não é? Com a inteligência artificial e com a utilização das novas ferramentas que é o Cloud 3D e tudo isso. Ou seja, o Cloud 3D, ele por si próprio, também já ajuda retirando algumas fases da prototipização e, portanto, ajuda na própria sustentabilidade. Ou seja, há fases em que se desperdiçava muito material para ter o protótipo tipo e que hoje em dia, com determinados programas, nós conseguimos ultrapassar, o que é um contributo para a sustentabilidade também. Agora, todo o desenvolvimento e soluções que estão a ser operadas através do desenvolvimento laboratorial ou tecnológico, não é? Estão em constante evolução. Portanto, eu posso começar o ano com determinadas coisas e depois, de repente, tenho um sistema de reciclagem que me vai resolver no final do ano. Portanto, esta constante informação e essa passagem da informação e não é só a passagem, é depois alocá-la no conjunto do restante know-how,
não é? Portanto, não é só adquirir a informação e o conhecimento, é misturar com todo o conhecimento que nós já temos, não é? Pronto, estes são os desafios. E a inteligência artificial vai ser um amigo ou um inimigo? Vai ser as duas coisas. Tem sempre a ver com o que é que nós fazemos com as coisas, pronto. Portanto, eu vejo a inteligência artificial como uma ferramenta que pode majorar muitas coisas, não é? Mas sei que ela tem um lado negro e que pode ser usada de outras maneiras por outro tipo de pessoas, não é? E nada, não me perguntes como é que isso, mais uma vez com fiscalização, legislação, não sei, tudo o que é selvagem, mais cedo ou mais tarde dá-te problemas, como foi a globalização, como são uma série de questões, portanto, há regras, não é? E agora, vai ser boa e má, eu vejo do ponto de vista do que é que ela me pode auxiliar, nunca esquecendo as outras práticas, porque tudo o que sai de novo eu consigo integrar num território que já existe e, portanto, misturo. E é essa noção também a passagem para os alunos, que é misturar e perceber, em relação a cada projeto que temos que desenvolver, com tantas ferramentas, quais as que se aplicam melhor a cada um deles. Sim. Se daqui a 10 anos estivermos a conversar novamente, aqui, quais vão ser os desafios da indústria da moda nacional? Daqui a 10 anos? E sabes que 10 anos, neste momento, é muito mais tempo do que 10 anos há 30 ou 40 anos atrás, porque havia um ciclo que se repetia. Nós, neste momento, é difícil eu projetar a 10 anos, porque o próprio... O mundo está, neste momento, numa mudança gigante, económica, de produção, de tudo, sim. Não é? Pronto. E, como tal, não há uma navegação que eu possa prever sequer daqui a 3, quanto mais daqui a 10. Agora, acho que a Europa, enquanto Europa, porque é um território, assenta o seu know-how, não é? Para além da indústria, é o saber fazer, o saber pensar, a sua cultura, a sua história, não é? A sua antiguidade também, enquanto continente, não é? E, como tal, eu acho que daqui a 10 anos as coisas continuam, não da maneira que estão, porque elas mudam todos os dias, hoje em dia, mas espero que estejamos numa realidade menos angustiante do que aquela que estamos agora. Eduarda, se pudesse deixar estes sapatos à porta do futuro, que legado é que gostava que eles deixassem? Olha, o legado deles é bom, porque Roger Vivier vem dos anos 30, afirma-se muito, criou o estileto, não é? Nos anos 50, atravessa os anos 60 e por aí fora, e, portanto, em 2025 eles continuam a ser desejáveis e muito bem feitos e incrível enquanto legado de marca. Portanto, o que eu quero que os meus sapatos deixem é exatamente essa história, essa permanência, essa existência com a história, mas sempre bem. É isso que eu quero. Obrigada, Eduarda. Obrigada. Obrigada por nos acompanhar em mais um episódio do podcast Please Take Off Your Shoes. Até à próxima.